Tudo bem com você? A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma aula aqui do nosso seminário Pequenos Teólogos e já agradecer os nossos pastores, pastora Binaí, pastora Meire, toda a nossa equipe do Fama Kids e também agradecer a nossa mídia que está aqui, né, sempre nos apoiando aqui nos bastidores, com muita paciência, com muita alegria, com muita descontração e fazendo aqui esse movimento aqui para que essa aula chegue até você. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento a toda essa equipe aqui do Ministério Fama que tem visão de reino, tem visão de ensino da palavra, entende que a palavra do Senhor, ela realmente liberta, ela conscientiza e é o que nós estamos precisando para esses dias, né? Um ensino consciente, um ensino com fundamento realmente nessa palavra, né? Na Bíblia Sagrada, esse ensino que traz alegria, traz paz para o nosso coração, traz entendimento e eu tenho certeza que esse semestre vai ser um semestre muito lindo, né? Vai ser um semestre onde nós seremos ministrados, ensinados da forma correta, de acordo com a direção do Espírito Santo, que inclusive é o nosso convidado para essa aula de hoje, né? Você que está assistindo aí, né? Convide o Espírito Santo para fazer parte do seu planejamento, fazer parte das suas aulas, que o Espírito Santo possa estar realmente ali contemplando seus alunos, né? As nossas crianças, guardando, livrando, conscientizando cada um da boa e perfeita vontade do Senhor. E hoje nós vamos falar aqui. Na aula passada nós falamos a respeito, fizemos aí uma introdução a respeito dos livros poéticos, que são 5 livros poéticos. E hoje nós vamos começar com o primeiro deles, né? Teremos aí um professor para cada tema, professores capacitados, professores que estão sendo preparados, né, para estar trazendo aqui para vocês conhecimento teológico mais aprofundado, como suporte para você estar aí chegando melhor preparado nas suas aulas. E hoje nós vamos começar com o livro de Jó, né? Esse personagem que nos ensina tanto, né? E tem uma pergunta aí que ela é muito atual e é o ponto alto do livro de Jó. Mas eu quero começar aqui lendo com você um versículo que está no livro de Jó, capítulo 42, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Então Jó aqui ele reconhece que ninguém pode frustrar os planos do Senhor e que ele pode todas as coisas. Quem conhece a história de Jó sabe que Jó viveu um processo muito intenso, uma prova muito grande e ele lá no final, ele faz esse reconhecimento, entendendo que Deus ele é soberano, né? Quem foi Jó? Quem foi Jó? Quem foi esse homem que viveu há tantos anos ali na era patriarcal, né? Muito provavelmente antes de Moisés. Então, quem foi esse homem, né? Ele viveu num período de 500 a 400 a.C., era um dos patriarcas, né? Como eu disse, viveu no período dos patriarcas, morava na terra de Uz, pai de uma grande família, ele era pai de uma grande família, tinha uma esposa, então aqui a gente já começa a estruturar, começa a visualizar quem era Jó. Ele era uma pessoa, um homem, bem visto pela sociedade, que tinha uma estrutura familiar estabelecida, pai de 10 filhos, né, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele era muito respeitado e quando a gente pensa numa pessoa respeitável, a gente já imagina, né, uma pessoa séria, né, mas não uma pessoa séria no sentido de ser entristecida, séria no sentido de ser honesta com seus negócios, ser honesta com seu próximo, né? Uma pessoa que ele não cativava em seu coração sentimentos egoístas. Então ele era um homem respeitável, reconhecido pela sociedade da época. E ele era um homem rico também, né? Porque nós temos pessoas respeitáveis, que não seja rico, que seja mediano, para ser respeitável,
Não precisa ser uma pessoa rica ou pobre, né? Mas no caso da história de Jó, ele era uma pessoa rica. Jó era tão rico, mas tão rico, que se fosse mais ou menos assim, como que nós poderíamos comparar a riqueza de Jó? A Bíblia diz que ele tinha 500, ele era dono de 500 camelos. Naquela época, ter um camelo era muito difícil mesmo. Ter um camelo era coisa para uma pessoa muito rica, porque camelo não era um animal comum para a época. Então a Bíblia diz que ele tinha 500 camelos, ele era dono de 500 camelos. Era como se tivesse, aqui dentro de Goiânia, uma pessoa que tivesse 500 aviões, né? 500 Boeings, né? Uma pessoa muito rica, mas muito rica mesmo, milionária. Então era assim que era Jó, ele era um homem milionário, um homem abastado, né? E ele era um homem, mesmo tendo essa riqueza, nessa dimensão, mesmo tendo reconhecimento da sociedade, mesmo sendo ovacionado pelas pessoas que cercavam ele, Jó, ele era um homem temente a Deus. E como que a gente vê que ele era um homem temente a Deus? Os filhos dele, que parece-me que não eram tão tementes assim, davam banquetes, né? Eram pessoas que faziam muitas festas, recebiam muitas pessoas, e a Bíblia vai revelar que quando os filhos de Jó faziam essas festas, Jó ia para a oração, para o jejum, para a entrega. Isso revela o quanto Jó era temente a Deus. Ele pedia, ele fazia oferendas, ele fazia ofertas, né? Queimava ofertas ao Senhor para que Deus perdoasse alguma falha de seus filhos. Então Jó aqui, ele é um homem, em todos os sentidos, um homem completo. Ele é um homem completo. E prova diz que Deus o próprio Senhor vai justificar ele, né? Ele gostava de orar e conhecia a vontade de Deus. Ele tinha esse hábito, ele criou esse hábito de orar, de jejuar, de fazer ofertas para o Senhor. Mesmo lá naquela época, mesmo antes da construção da Bíblia, que é o nosso manual de fé, né? O nosso guia espiritual, né? O nosso manual de vida. Eu falo que a Bíblia Sagrada, ela é o meu manual de vida. Quando nós olhamos para ela e seguimos o que a palavra do Senhor nos orienta, é mais fácil a gente trilhar essa caminhada espiritual enquanto nós estamos aqui de passagem até retornarmos para a nossa casa. Então Jó, ele era um homem próximo da perfeição, né? Porque o Senhor, ele testifica de Jó. O Senhor, ele fala não tem na terra homem mais justo, mais fiel, mais honesto do que Jó. Então, esse é o personagem do qual nós vamos falar nessa aula. Esse homem que fez a diferença no seu tempo e ainda continua fazendo a diferença nos dias de hoje. Porque o contexto da história de Jó, nós nos identificamos em várias situações ali da construção da história de Jó. A grande pergunta do livro de Jó, né? Por que pessoas boas sofrem, né? Por que o justo sofre? Essa pergunta é uma pergunta muito atual. E por que ela é atual? Porque nós, seres humanos, nós nos guiamos pelo merecimento. Nós achamos assim, eu mereço isso? Dependendo da situação, do contexto em que estamos vivenciando, e a questão do achar que eu mereço, ele tem duas vertentes. Primeira vertente, se você está num processo de dor, se você está num processo de confronto, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é o seguinte: eu não mereço isso, eu não agi, eu não fiz algo, eu não tenho nenhuma ação que prove que eu mereço esse processo de dor. Por que eu estou passando por isso? E a outra vertente é do merecimento. Vamos imaginar uma situação, eu ganho um carro, eu ganho um prêmio. Aí eu falo lá no meu coração, eu merecia isso. Eu mereci esse prêmio. Então a questão do merecimento, eu mereço, né? A gente até, esses dias eu estava até observando, é um meme, uma brincadeira que a gente faz, eu mesmo já fiz, eu me mimei, né? Eu mereço, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento para não pecar contra Deus, que é o que nós vamos tratar aqui na história de Jó, né? Jó, ele foi reconhecido
por Deus como um homem justo, íntegro e honesto. Justamente porque Jó, ele não se sentia grande na presença de Deus. Jó era humilde na presença do Senhor. Jó reconhecia que ele era carente do cuidado de Deus. E quando ele oferece sacrifício para o Senhor, quando ele tira um tempo nas madrugadas para orar, quando ele se preocupa se os filhos dele pecou ou não contra Deus, ele revela que sem Deus a nossa existência não é possível. Não é possível. O Senhor, ele é o nosso DNA, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso ar, é Ele que nos move, Ele que nos sustenta. E nós vamos ver isso depois, lá no livro de Mateus, quando o Senhor fala, né, sobre a erva do campo, que elas sobre os passarinhos, a erva do campo, que não pode, né, a flor, ela não pode se vestir, mas Deus cuida dela. Não existe coisa mais linda do que uma flor, uma vestimenta de uma flor. Os passarinhos não tecem, nem fiam, eles não trabalham, e o Senhor cuida de alimentos para eles. Então aqui, nós vamos ver Jó reconhecendo isso, que a nossa existência só é possível porque nós temos um Deus onisciente, um Deus que cuida de cada um dos seus, né? O Senhor permite porque conhecia profundamente o coração de Jó. Aqui é um ponto também onde nós devemos analisar um pouco, né? Porque logo no primeiro capítulo, Deus tem uma audiência no céu. E essa audiência ali no céu, Satanás vem diante do Senhor e o Senhor pergunta para Satanás, porque Deus, na sua onisciência, já tinha percebido que Satanás estava de olho em Jó. Se as pessoas que cercavam Jó reconheciam Jó como um homem honesto, né? Como uma boa pessoa, uma pessoa que temia a Deus, imagina o inimigo de nossas almas. Nesse contexto aqui, né? Ele já estava ali observando Jó e Deus sabia disso. E Deus lança uma pergunta, né? De onde você vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra. E aí Deus fala com ele, fala assim, tem observado meu servo Jó? Né? Deus já sabia que ele estava observando Jó. E ali, naquele diálogo, Satanás, então, ele diz para o Senhor que Jó só é fiel porque Deus abastou ele, né? Deus fez com que ele fosse uma pessoa muito amada, muito rica. E aí Deus permite, então, Satanás colocar Jó à prova. Mas por que Deus faz isso? Porque o Senhor já conhecia o coração de Jó. Já sabia, porque o Senhor, Ele sonda a nossa alma, Ele conhece os nossos caminhos. Antes de nós mesmos pensarmos no amanhã, Ele já sabe o nosso fim, Ele já sabe o que será o nosso amanhã, o que será o nosso deitar hoje. Então, Deus já conhecia o coração de Jó e é por isso que o Senhor permite, então, Satanás tentar Jó nesse processo tão difícil de ser vivenciado, né? A nossa mente não consegue mensurar o tamanho da dor de Jó nas situações que ele vivenciou. E nós vamos ver, nesse contexto da história de Jó, que Deus é soberano e onisciente. No final disso tudo, a história de Jó, tudo que aconteceu com ele, só vai glorificar o nome do Senhor como nosso Deus, como Rei, Senhor, como soberano. Só vai revelar ainda mais a glória de Deus. E é um privilégio para nós, meros mortais, ser peças, né, nesse contexto de revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. O sofrimento, né? Aqui começa então a história de Jó, depois dessa reunião no céu, começa então o sofrimento de Jó. Né? Primeiro ele perde todas as suas riquezas e como nós já dissemos aqui, Jó era um homem muito rico, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos bois, ele tinha muitas ovelhas, a casa dele era a melhor, ele vestia as melhores roupas, né? A sua família vivia de forma muito abastada e ele realmente tinha muito, ele era uma pessoa muito, muito reconhecida na sociedade, ali na sociedade. E logo no primeiro capítulo do livro de Jó, ele perde não só as suas riquezas, mas também seus filhos, né? Todos os filhos dele morrem. E acontece no capítulo 2 uma segunda reunião,
no céu. Uma segunda audiência. E nós vemos aqui Satanás como se fosse uma audiência, né, como a que conhecemos hoje. Ele é o acusador, né, seria ali o promotor da situação. E ele chega e mais uma vez ele coloca Jó à prova diante de Deus e fala para o Senhor que tudo bem, o homem quando ele perde as suas riquezas, perde seus entes queridos, ele ainda consegue superar isso. Agora eu quero ver, Deus, ele superar uma doença, deixa eu tocar na pele dele. E aí o Senhor ali permite mais uma vez Satanás tocar em Jó, só que não permite Satanás tirar a vida de Jó. Então aqui eu vejo que até para sermos tentados, Deus é soberano e Ele coloca um limite. Ele coloca um limite nas nossas tentações, nas nossas provas. E isso é revelado aqui na história de Jó, e isso é maravilhoso. E Satanás sai da presença do Senhor e realmente toca na saúde de Jó. E Jó fica numa situação de penúria, numa situação de dar dó. A Bíblia revela que ele vai para as cinzas, né, com o corpo todo cheio de feridas. E aqui você pode usar um visual para mostrar para as criancinhas, principalmente as criancinhas menores, como que Papai do Céu cura as nossas doenças, como que Papai do Céu sara as nossas feridas, né? Você pode fazer um visual bem bonitinho, colocar manchinhas vermelhas ali, e para estar passando o conhecimento para as crianças menores de que Deus, Ele cuida das nossas dores, né? E de uma maneira muito carinhosa, né? Também para não assustar, nem impressionar muito ali também, né? Porque às vezes alguns podem até ficar impressionados, mas Deus vai te dar sabedoria e direcionamento para você conseguir passar esse conteúdo de uma forma bastante alegre, com muita leveza, porque esse é o nosso propósito dentro desse ministério de ensinar teologia infantil, que os nossos ensinos sejam ensinos acolhedores. Tá? Por mais difícil, por mais pesado que seja, às vezes ali a situação do tema ou do conteúdo planejado, mas que nós possamos passar de uma maneira leve, de uma maneira acolhedora, né? Simples, numa linguagem simples para as nossas crianças, tá bom? E então, Jó é coberto por feridas horríveis, e a Bíblia vai dizer, né, que ele se coçava todo, usava cacos para se coçar, porque aquilo ali incomodava demais. E como se não bastasse, a esposa, né, a auxiliadora, a pessoa que deveria apoiar ele em tudo, também ela se revolta com aquela situação. Eu imagino que ela estava ali num contexto de muita dor também, por ter perdido os filhos, ter perdido a boa vida que tinha, né, o prestígio que tinha, porque quando o ser humano ele está vivenciando o processo, o que mais acontece são julgamentos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, e esse contexto da história de Jó nos ensina a tomar cuidado com os julgamentos. Mas ela, no momento ali, né, naquela situação, ela chega para Jó, aquela frase conhecida que é até tema de música, né? Jó, por que você não abandona esse seu Deus e morre? Nesse momento aqui, eu imagino que o inferno se levanta e fica todo mundo, sabe quando fica aquele suspense? E agora? Agora ele vai pecar contra Deus. Mas Jó, num ato de fé, num ato de resignação e resiliência, ele olha para ela e fala: mulher, você tá doida, mulher, você tá louca. Nós achamos bom receber o bem de Deus, e quando vem o mal, eu não vou suportar o mal, em outras palavras dizendo, né? Então aqui, nesse momento aqui, de fato fica estabelecida para sempre a fé racional, a fé firme, a fé consciente desse homem que nos ensina tanto que Deus é onisciente, soberano sobre as nossas vidas, e que nós devemos confiar nele de corpo, alma e espírito. E é essa fé que nós temos que repassar para as nossas crianças. Quando você pensar no seu planejamento, como que eu vou aplicar a verdade da história de Jó, como que eu vou aplicar a parte espiritual da história de Jó na vivência diária das nossas crianças. É exatamente nesse ponto. A criança com essa história, ela tem que saber que Deus, ele é onisciente. Ele conhece o interior da nossa alma, e ele é o quê? Soberano. Ele sabe de todas as coisas, e ele
é poderoso para dar o melhor fim para todas as coisas. Né? Então, isso é muito importante. E o capítulo 2, ele termina com a visita dos amigos, que vão entrar em cena aqui, né, no capítulo 3, propriamente dito, até o capítulo 32. Do capítulo 3 ao 32 é diálogo entre os amigos de Jó, que são 4, né, e toda aquela situação, porque aí eles começam, né, a levantar questionamentos sobre o porquê de Jó estar daquela forma, né. Eles afirmavam que o sofrimento é resultado do pecado. Trazendo para os dias de hoje, muitos de nós ainda temos esse hábito, né? Se a pessoa está vivenciando uma situação muito difícil, seja ela na sua saúde, ou seja ela na sua vida financeira, ou na sua vida social, eu estou falando abrangendo aqui todo tipo de processo ruim, de situação confrontosa, ruim contra a nossa existência. A tendência do ser humano, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é de pensar assim: o que aconteceu? Tem alguma coisa errada na história dessa pessoa. Aqui já é uma atitude de julgamento. Então, os amigos de Jó, eles estavam ali, eles defendiam o Senhor Deus, mas em contrapartida, eles levantavam uma questão de pecado. Então, eles aqui colocam Jó à prova novamente, né? Olha, Jó revela seu pecado, confessa o seu pecado, né? Então, para eles, tudo aquilo que Jó estava vivendo é porque Jó tinha pecado. A intensidade da aflição indica o tamanho do pecado. Era outra situação. Tipo assim, se você está vivendo uma situação mais amena, o seu pecado foi pequeno. Se você está vivendo uma situação grandiosa, terrível, como era o caso de Jó, é porque o pecado foi grave. Então aqui eles mensuravam, né, o tamanho de pecado. E nós sabemos que para o Senhor, pecado é pecado. Não importa se a pessoa adulterou, roubou, ou se ela cometeu a cobiça no coração. É pecado. E nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar os nossos caminhos para não ferir a nossa comunhão com o Senhor Deus. Se tem uma coisa que nos afasta do Senhor, afasta o Senhor, o Santo Espírito da nossa vida, é o pecado. Né? Então Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para nos restaurar, Ele está pronto para nos receber de volta, mas primeiro nós precisamos ter o reconhecimento. Quando se fala em arrependimento, nós estamos falando em reconhecimento do nosso erro. Chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço diante de Ti que eu pequei, e confessar os nossos pecados e não continuar cometendo aquele mesmo erro, porque aí deixa de ser pecado e se torna iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a repetição de pecado e a pessoa achar bom cometer aquele pecado. Ela acha bom viver no pecado. Aquilo alimenta o coração dela. Exemplificando para você, uma pessoa, por exemplo, que acha bom os seus próximos acontecer coisa ruim com eles. Aquilo satisfaz o ego dele, traz alegria para ele. É um pecado horrível que a pessoa guarda no coração. E ela tem consciência disso, mas não se arrepende. Isso é iniquidade, né? Agora, quando nós nos arrependemos, confessamos o nosso erro e abandonamos aquele erro, o Senhor, Ele nos perdoa através da sua maravilhosa graça, da sua misericórdia, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Então aqui os amigos de Jó, né, no contexto aqui geral do diálogo deles, eles alertam que se ele procurar justificar-se a si mesmo, né, ele alcançaria então melhora daquela situação, né? Ou seja, Jó, olha, você pode se justificar. Hoje nós sabemos que isso só é possível através do sangue de Jesus. Só foi possível porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nenhum de nós podemos nos auto-justificar, mas o Senhor, que é Deus poderoso, soberano, Ele sim nos justifica, porque Ele sim perdoa pecados. Está escrito em Atos 13:39 o seguinte: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, e fica aqui revelado mais uma vez
o amor sacrificial do Senhor Jesus pelas nossas vidas, né? E nós podemos já enxergar isso aqui nesse contexto, né, da história de Jó, onde tem um Deus onisciente, um Deus soberano, um Deus que cuida e que tem o controle de todas as coisas na sua mão, na sua vontade. Eles fazem comparação, né, do justo e do ímpio. Eles levantam essa comparação em seus diálogos com Jó, tentando ali extrair de Jó por que Jó pecou e qual foi o pecado de Jó. Essa era a tentativa deles. Então eles começam a fazer comparações entre o justo e o ímpio. E aí eu quero trazer aqui à memória o Salmo 73, né, onde o seu autor é Asaf, onde ele começa a observar ali que os ímpios, eles prosperam, né, eles têm vida boa. Mas aí depois, lá na frente, lá para o final, né, do meio para o final dos Salmos, Asaf, quando ele vai ali no templo, ele encontra as respostas que ele procurava e vê que a vida de quem peca, a vida de quem está fora do propósito do Senhor, ela é um sopro, ela passa muito rápido. E ele volta novamente o coração para o Senhor e adora o Senhor ali, reconhecendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então, Jó, ele ali, em toda aquela pressão que ele está vivendo em relação ali às perguntas, às comparações dos amigos, os achismos, os julgamentos, né? Depois lá na frente o Senhor Jesus, ele nos adverte a respeito dos julgamentos para nós não julgarmos. Muitas vezes nós estamos convivendo com a pessoa ali, mas nós não sabemos qual é a construção de vida daquela pessoa. Como que ela, às vezes até na vida gestacional dela, enquanto ela está sendo gerada. Talvez é uma pessoa subnutrida, falta nutrientes nela, o contexto social em que ela foi inserida, que ela foi criada, né, formou uma pessoa adulta com deficiências psicológicas, sociais, de convívio. Então o Senhor ele traz essa advertência para nós não julgarmos. Por quê? Porque só Ele tem condição de julgar as pessoas, só Ele conhece o íntimo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a boca ela está falando uma coisa, mas a mente, a alma, ela está pensando outra, ela está agindo, ela está imaginando outra coisa, ela tem uma outra ação. Então é muito perigoso essa questão de julgar o nosso próximo. Muito perigoso. O excelente mesmo, o certo é tratar todo mundo com amor. Aquele amor de amor ao próximo, que é aquele amor comportamental, de respeito, de entendimento, de carinho. E se tem que fazer alguma correção, ou se tem que fazer alguma coisa, isso vem do Senhor. E as nossas crianças é um campo fértil. Terreno fértil para a gente trabalhar essas questões, porque eles têm conflitos, né? Isso faz parte da natureza humana, os conflitos humanos. Então ali no ambiente da aula mesmo, você pode estar trabalhando essa questão aí do não julgar o próximo e tratar o próximo com deferência, com amor, com carinho, com aquele amor comportamental, né? Que faz parte da nossa educação, faz parte do nosso berço, né? Valores que nós precisamos resgatar no nosso tempo. E fica aí essa dica para você. E Jó, então, ele dá a resposta. Ele, no diálogo ali, ele responde aos amigos. E a resposta dele é que Jó crê que é nosso dever adorar a Deus, embora soframos calamidades não merecidas. Mas devemos abster-nos de julgar aquele que, quando estão em angústia, proferem queixas contra Deus. Então é isso que eu acabei de dizer aqui. Jó, ele reconhece que mesmo pessoas boas sofrem calamidades. Lembra do merecimento que nós falamos? A nossa essência, a nossa humanidade acha que nós merecemos só o melhor. Mas, enquanto nós estamos aqui sobre essa terra, aguardando a vinda do Senhor, que eu creio está próxima, em nome de Jesus, nós estamos sujeitos à fabilidade dessa carne nossa. Nós estamos sujeitos a uma doença, estamos sujeitos a um acidente, então estamos sujeitos a passar a situação financeira com dificuldade. Outros, né, às vezes progridem, se dão bem, né, financeiramente. Mas a questão aqui não é essa, a questão é que
tanto numa situação quanto na outra, nós precisamos entender que Deus está no controle. E é isso que Jó falou para os amigos dele, é isso que ele tentou convencer os amigos deles, que insistiam na questão de que a pessoa que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado, porque ele tinha errado ou tinha cometido alguma falta contra Deus, né? Os amigos eram 4, né? Quero citar o nome deles aqui: Elifaz, Bilbalde, Zofar e Eliú. E qual foi o erro deles? Porque aí quando a gente chega lá no final do livro de Jó, o Senhor faz uma cobrança para os amigos. O Senhor fala, olha, eu não gostei da forma que vocês falaram de mim. E exalta Jó, né? A conduta de Jó. Qual foi o erro deles? Foi generalizar a situação de Jó, sem saber do que estavam falando. Né? Eles não sabiam. Jó não tinha cometido pecado nenhum, mas eles não sabiam. Então aqui é a questão do julgamento, que fica aqui, né, essa observação para a gente trabalhar com as crianças a respeito do julgamento, do não julgar os processos, a vida dos nossos irmãos, porque na verdade nós não sabemos o que está acontecendo na alma do nosso próximo, né? Nós devemos sim amar independente da situação ou do contexto que estejam inseridos, né? Eu quero até aqui trazer como exemplo, às vezes, nossos irmãos, né, pedintes nos sinaleiros, né, as pessoas que estão aí nas ruas. Às vezes eu passo, eu observo, né, e procuro ensinar os meus filhos, né, para não olhar com olhar de rejeição, porque aquela pessoa ali, ela tem uma construção de história, vai saber o que aconteceu. Então nós precisamos entender, mais uma vez, que Deus ele é onisciente e soberano sobre todas as coisas. Aí no capítulo 38, né, depois de todo esse debate com os amigos, Deus entra no debate. Olha para vocês verem a dimensão do nosso Deus. Como que pode um Deus tão soberano, transcendente, um Deus tão majestoso, glorioso, que nós não podemos mensurar a sua grandiosidade, a sua santidade, ele aparece num redemoinho e entra no debate, né, e começa a conversar com Jó. Né? Então temos aqui a primeira resposta: Jó é ignorante e Deus é sábio. A sabedoria e o poder de Deus se manifestam na criação. Olha para você ver a pergunta que Deus faz para Jó. Onde é que você estava quando criei o mundo, Jó? Deus dá uma lição de vida, né? Dá uma lição de moral em Jó, porque Jó estava ali questionando, né? Senhor, ele fez uma cobrança. Sabe aquela questão quando a gente chega diante do Senhor, fala, Senhor, meio que coloca Deus contra a parede? Olha, se o Senhor não fizer isso e tal, nós não podemos fazer isso, nós temos que ser humildes na presença do Senhor. E aí Deus dá uma lição de moral em Jó aqui, ele fala, olha Jó, aonde você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Né? E Deus começa a falar e levanta ali a questão do Belmonte, do Leviatã, né? Do crocodilo do Nilo, do hipopótamo, e pergunta para Jó onde ele estava. Como que você sabe, hein, Jó? Como que isso tudo foi construído? Aonde você estava? E Deus mostra para Jó que só ele é onisciente e tem habilidade para governar as mais espantosas dificuldades que ele mesmo permite. Então, Deus mostra aqui para Jó que ele é Senhor soberano e que ele tem o domínio, ainda que a situação esteja ruim, ainda que a situação seja desfavorável, Deus tem o domínio de todas elas. Então Jó, ele rompe todo aquele silêncio, né, em adoração e humilhação perante Deus. E ele reconhece, né, e fala lá aquele versículo famoso também, muito lindo, que está lá em Jó 42, verso 5, que ele fala assim, ó, antes eu te conhecia por ouvir falar. Ele admite que ele conhecia o Senhor através dos olhos de outras pessoas. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente negligencia os nossos processos diante de Deus, nos sabotamos e não conseguimos enxergar Deus agindo nos nossos processos. Seria mais ou menos assim, tem pessoas, eu falo que tem 3 tipos de pessoas. Pessoas que vivem no passado e do passado, pessoas que vivem só no presente e pessoas que olham para o futuro. Que nós sejamos pessoas que olhem para o futuro,
Por quê? Porque quando nós vivemos só no passado ou só no presente, nós negligenciamos o poder de Deus na nossa vida. E foi isso que Jó reconheceu aqui, quando ele falou, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus próprios olhos te veem, agora os meus olhos foram abertos e eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. E é esse sentimento de dependência, de confiança que você tem que passar nessa aula para as nossas crianças. É esse sentimento amoroso, de confiança, de dependência que as crianças precisam aprender aqui através dessa aula. Jó compreende que Deus é soberano, reconhece sua soberania e se arrepende de ter falado sobre coisas que não entendia. Mateus 12, 34b fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. Então Jó, ele permitiu o coração dele aqui limitar o poder de Deus na vida dele. Ele não pecou contra Deus, mas ele limitou o poder de Deus na vida dele. E o Senhor, naquele redemoinho, confronta, né, Jó. E Jó, ele meio que assim, ele acorda, sabe? Ele acorda e entende que Deus ele é soberano, que ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Partindo aqui para o final da nossa aula, a conclusão, né, eu quero falar com vocês aqui sobre, ele faz uma última consideração e Deus repreende os amigos de Jó. Olha só, estou muito irado com você e com seus dois amigos. Deus direciona ali a fala para ele faz e fala isso, que ele está muito irado com ele e com os amigos. Agora vamos ver por quê? Pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Por quê, gente? Porque Deus é graça. E a graça não se trata de merecimento, porque só Deus julga o ser humano, só Deus conhece. Só Deus conhece a nossa vida. Nós não podemos limitar o poder de Deus a um ponto de dizer esse está salvo e esse está condenado. Nós não podemos fazer isso, porque Deus é graça e foi justamente nesse quesito, nessa questão que ele faz e seus amigos irritaram o Senhor. E quando nós enxergamos Deus de uma forma que ele não é, nós cometemos um pecado muito grave que está entre os 10 mandamentos, que é a idolatria. Olha que profundo que é esse contexto, né, da história de Jó, quando nós fazemos declarações falsas sobre a natureza e o caráter de Deus, nós cometemos a idolatria, né? Então aqui foi o que os amigos de Jó fez e Deus ficou muito triste com eles. Repreendeu eles, chamou eles para a realidade e pediu a eles que eles se arrependessem e oferecessem sacrifícios a ele, para que eles pudessem alcançar ali a redenção que eles precisavam ali por causa desse pecado. Então nós não podemos atribuir a Deus aquilo que ele não é. E a graça, ela é imerecida mesmo, não é por merecimento, né? Não é por merecimento. E glória a Deus por isso, porque isso é amor, isso é cuidado de Deus conosco. E para finalizar, Deus restitui a vida de Jó, olha só, depois que Jó ora por seus amigos. Muitas situações nós precisamos ter essa entrega de oração, né? Orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos ferem. E esse ponto aqui é um ponto importante também para a gente trabalhar com as nossas crianças, porque a gente percebe as crianças ali, eu disse que elas são um terreno fértil para a gente ensinar essas questões, porque elas têm conflito, principalmente as crianças ali de 10, 11 anos, de 7 anos a 11 anos, 10 anos ali, eles têm esses conflitos, né? Um momento assim que eles se estabelecem como indivíduo no grupo que eles vivem, né? Então eles começam a disputar um certo espaço e começam a buscar razão, né? Razão, eu mereço, você fez errado, você fez aquilo, por que você fez? Então é um momento da gente ensinar isso, orar pelos nossos amigos, né? Despertar essa prática de oração, de jejum na vida das nossas crianças. Quem sabe até fazer um calendário de jejum e oração para que eles possam ter esse hábito, né, de orar, de jejuar
jejuar, de agradecer ao Senhor pelo alimento todo dia, na hora de dormir, agradecer pelo dia que se foi, quando levantar, pedir o governo do Senhor para aquele dia, né? O Senhor Jesus mesmo disse isso aos seus discípulos e diz isso para nós hoje: orai por vocês, para que vocês não sejam tentados. E Jó, ele nos dá essa lição. E ele ora pelos seus amigos, e depois que ele ora pelos seus amigos, Deus restitui tudo em dobro na vida de Jó. Se ele tinha 500 camelos, agora ele tem 1000 camelos. Deus restitui os filhos dele, né? Os 7 homens e as 3 meninas e as 3 mulheres, elas eram as mais formosas. A Bíblia garante que elas eram as 3 mulheres mais lindas do planeta. E aqui tem uma observação que ela se repete com as filhas de Zelofeade. Lá na frente, quando Moisés está fazendo a divisão das terras, Zelofeade, ele morre e as filhas não eram casadas e elas chegam diante de Moisés e falam: olha, Moisés, nosso pai morreu, não deixou herdeiro e não é justo que nós pereçamos por isso. Nós queremos a nossa terra, nós temos direito de herança. Moisés, ele fica surpreso com aquela situação e vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, Deus fala para ele, olha, Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão. Então, Moisés vai e dá o direito de herança para elas. Elas tomam posse da terra que era para ser do pai delas. Mas isso já tinha acontecido antes. Quando Jó, ele faz as suas 3 filhas herdeiras junto com os seus filhos homens, mostrando para nós aqui o quanto Deus se preocupa com nós mulheres, né, com as meninas, e revelando a sua vontade aqui, uma vontade igualitária para todos, né, cada um no seu papel, é claro, porque Deus deixou o papel definido para cada um de nós, mas combatendo já aqui essa sociedade machista que desvaloriza muitas vezes o sexo feminino, né? Então, eu achei muito interessante trazer esse conhecimento para você aqui, que você possa estar repassando esse conhecimento com muita segurança, com muita sabedoria, pedindo ao Espírito Santo graça para que seja um conhecimento que seja repassado de forma muito responsável. E para fechar, gente, essa aula com chave de ouro, olha o que Deus ainda fez por Jó. Deus fez Jó viver mais 150 anos e Jó pôde ver os seus netos e bisnetos. Olha que coisa mais linda que Deus faz. Que nós sejamos pessoas fiéis, dedicadas a Deus, né? Sempre olhando para frente, sempre olhando para o amanhã, crendo que Deus está no nosso amanhã, no controle de todas as coisas. E essa foi a nossa aula. Eu me despeço de você aqui agora com muita alegria e te aguardo para o próximo vídeo, que com certeza Deus vai trazer muitas novidades. Deus abençoe.